Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Saudades da galera, saudades do Cartola, mas muita gente em dia de jogos aparece lá no chat do site da Gazeta para bater papo. Então, fica feito o convite para quem quiser, www.gazetadocartola.com. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo, eu estava pensando num assunto interessante, até que o meu amigo e parceiro do Futebol Competense fez uma análise legal e detalhada do time que foi campeão nacional do Cartola de 2014. O time campeão foi o Didia 10. Ele, inclusive, participou do último programa do Cartola do Globo Esporte, mas lá ele foi mal e a Gazeta ficou na frente dele. No Cartola, ele deu um show. E vamos, então, analisar o time dele ao longo das 38 rodadas. Já agradecendo o Futebol Competense pela análise. Bom, o Didia 10 começou a temporada de 2014 fazendo 132,77 pontos, o que foi mais do que o dobro da sua pontuação média por rodada. A pontuação média dele, que é esta linha vermelha aqui, indica que a média dele no final do Cartola foi de 65 pontos, ok? Outras duas vezes, ele também passou dos 100 pontos. Na rodada 12, ele fez 108,65 e na rodada 33, ele fez 102,49. E mesmo quando ele foi mal, ele não teve pontuações baixas, não. A pior rodada dele foi a rodada 2, onde ele fez 16,75 pontos. Tirando isso, só pontuação média e alta mesmo, ok? Esta linha amarela que a gente vê é a evolução das cartoletas. Ele terminou o jogo com 311,96 cartoletas. A linha vermelha é a média e a linha azul a pontuação dele rodada por rodada. Agora, quantos jogadores ele escalou de cada time? O Didia 10 é São Paulino e ele escolheu o São Paulo, seu clube do coração, em 21,7% das oportunidades. Ou seja, a cada 5 jogadores que ele escalava, um era do São Paulo. Como o São Paulo terminou na segunda colocação, ele se deu bem. Do Cruzeiro, que foi campeão, foram 61 jogadores ao todo. Depois vieram Corinthians com 45 e Inter com 38. Todos estes times terminaram bem o campeonato. E os times que ele menos escalou jogadores? Vamos ver aqui, ó. Figueirense, só 2. Bahia, 3. Bahia foi rebaixado. Criciúma, 6. Também foi rebaixado. Flamengo, 6. Palmeiras, 9. Grêmio, 11. Atlético Paranaense, 11, Vitória, 12, que foi rebaixado, e Botafogo, 13. Ou seja, os times que estavam próximos à zona de rebaixamento ou que foram rebaixados, ele escalava pouquíssimas vezes, tá bom? Já nesta outra tabela, nós temos os times que mais deram pontos para ele, ou seja, São Paulo, Cruzeiro, Inter e Corinthians. Mas a gente tem que ver por média. E pela média, quem mais rendeu pontos para ele foi o Goiás. O Luiz Didia foi bastante eficiente em indicar os momentos que o Goiás seria um clube forte ou fraco. Ao todo, ele escalou 13 vezes jogadores do Goiás e, em média, cada um deles deu mais de 11 pontos para ele, 11,61. Então, ele deve ter usado muito bem a escalação do Renan, do Eric, do Esquerdinha. Ainda pela média, logo atrás vem o Inter de Porto Alegre, que deu uma média de 7,42 pontos para ele, e o Botafogo com média de 7,1. Na maioria das vezes que ele escalava jogadores destes times aqui, ele se dava muito bem. Diferentemente de Palmeiras, Sport, Bahia e Vitória, que quando ele escalava, os jogadores não iam bem não. Outro estudo muito interessante mostra que a maioria dos jogadores que ele escalava jogando contra eram contra a Chapecoense, o Criciúma, o Vitória e o Bahia, tá? E o Didia foi muito clubista, ele nunca escalou um jogador que jogasse contra o time de coração dele, o São Paulo, ok?
pode até ter supervalorizado a rivalidade ou teve azar, pois ao escolher jogadores adversários do Corinthians, se deu mal. Ele teve média negativa. Então, quando ele escalou algum jogador que jogava contra o Corinthians, ele se deu mal, tá? Outro fator bastante interessante é que o Goiás foi o time que mais lhe rendeu pontos em média e foi o adversário que lhe deu mais pontos em média também. Ou seja, quando ele escalava algum jogador de algum time que ia jogar contra o Goiás, ele também se dava muito bem, tá? Ou seja, ele se deu muito bem com o Goiás. Ele escalava os jogadores do Goiás quando faziam muitos pontos e quando ele sentia que o Goiás estava fraco, ele escalava jogadores de outros times e ganhou muito ponto em cima do Goiás. Por 29 vezes, ele escalou jogadores que atuaram contra o Goiás. E a média de pontos que ele tinha desses jogadores, 6,92. Em 7 das 38 rodadas, ele escolheu o jogador maior mito da rodada, sendo que em 6 oportunidades foram jogadores que fizeram mais de 20 pontos na rodada. E por mais de 20 vezes, 24 vezes, ele teve jogadores fazendo de 15 até 20 pontos. Os jogadores que mais renderam pontos para ele foram D'Alessandro, Rogério Ceni, Conca, Ricardo Goulart, Marcelo Moreno, Alexandre Pato, Fred, Cicinho, ok? Mas na média, aí uma mudança aqui, ó. Porque na média, quem deu mais pontos para ele foi o Wellington Paulista. Ele escalou uma vez o Wellington Paulista e na rodada que ele escalou, o Wellington Paulista fez 18,5 pontos. Depois, Douglas Coutinho, Renan, Giovani, Esquerdinha, Rafael Sobis, Eric, Otamendi, Arangues, todos esses jogadores aqui, quando ele escalou, deu muito ponto para ele. E os jogadores que ele mais escalou foram Rogério Ceni, D'Alessandro, Conca, Paulo Henrique Ganso, Gil, Ricardo Goulart, Pato, Moreno, Guerreiro, Fred e assim se segue. Vamos agora fazer uma análise por posições. Os laterais do Didia só não deram mais pontos em média do que os atacantes. Já os zagueiros foram os que deram a pior pontuação em média. Provavelmente, o Didia 10, com essa informação e sua competência em identificar bons laterais, evitaria o esquema 3-4-3 nas 2 vezes que ele usou só durante o ano. A maioria das vezes foi o 4-3-3, 36 vezes. Quando ele escalava 4-3-3, ele fazia uma média de 65 pontos. Quando ele escalou 3-4-3, a média foi de 52 pontos. Bom, vale a pena dizer também que ele priorizou jogadores que atuavam como mandantes. 93,4% dos jogadores que ele escalava jogava em casa e somente 6,6% eram visitantes. Foram 426 jogadores jogando em casa e 30 jogadores jogando fora de casa. E para terminar esta análise, vamos falar das pontuações negativas. Como o São Paulo foi o time que ele mais escalou jogadores, também foi o time que deu mais pontuação negativa para ele, seguido de Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Coritiba, ok? Bom, cartoleiros e cartoleiras, espero que tenham gostado desta análise. Comparem com o time de vocês, veja onde vocês acertaram, onde vocês erraram. E como a gente aprende muito com os erros, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Respondam aqui no YouTube. Qual vocês consideram que foi o maior erro de vocês durante o Cartola de 2014, ok? E logo eu volto com mais um vídeo. Abração e até a próxima. Fui!